Sejam todas aí bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes à Dobra Psicanálise, né? Aqui nesse espaço chamado Fronteiras da Psicanálise, né? Que hoje tem uma convidada ilustríssima, que eu já vou começar apresentando aí o texto que vocês já devem ter visto, mas né, vamos retomá-lo aqui. Lorraine Outman de Oliveira, psicóloga antimanicomial de orientação psicanalítica, mestre em saúde coletiva pela UFPR, onde estudou a formação dos grupos de ouvidores de vozes e suas estratégias de enfrentamento. Militante do Movimento Internacional de Ouvidores de Vozes e facilitadora do grupo Nossas Vozes. Atualmente também ocupa o lugar de professora de psicologia na Faculdade Estácio. Bom, então eu vou começar dizendo que é muito satisfatório para mim estar aqui, enfim, né, com a Lorraine, que é minha amiga pessoal de longa data, aí, né, a gente fez a graduação juntas, nós trabalhamos em CAPES também, cada uma, né, numa unidade, e a gente vem se acompanhando, né, a nossa formação foi muito em paralelo, né, as nossas críticas também, né, e especialmente também acompanhei esse que foi uma intervenção, uma proposta de trabalho em CAPES e também, né, de pesquisa, né, que a Lorraine foi estabelecendo. E hoje ela vai contar um pouco aqui pra gente disso, né, vai contar aí sobre zonas fronteiriças e críticas em relação à psicanálise. Né, e depois a fala dela fica aberta aí pra gente dialogar. Vou fazendo aqui a mediação, ajudando a regular o tempo. E é isso. Então, muito obrigada por você ter vindo. E a bola está com você. Boa noite, gente. Boa noite. Então, pessoal, eu vou começar a minha fala dizendo que eu estou muito nervosa de falar. E isso é muito engraçado, porque eu falo muito desse assunto, é o assunto que eu mais falo na vida, e eu já dei muitas palestras para lugares muito cheios sobre isso, mas especialmente por falar para pessoas da psicanálise, isso me pega. Por quê? Porque, eu até pensei, né, o texto que eu escrevi, né, psicóloga de orientação psicanalítica, né, e não psicanalista. Eu acho que isso me pega muito num lugar de uma normatização da psicanálise, né, e uma distância que muitas vezes eu senti ao longo da minha trajetória que a psicanálise tinha, e o quanto que em alguns momentos eu senti que a psicanálise também poderia reproduzir um lugar opressor e marginalizante. Então, falar sobre esse assunto para pessoas que se afinizam com a psicanálise é muito desafiador para mim, porque eu nunca fui muito de conseguir me identificar com grupos de psicanalistas, com instituições de psicanálise. Sempre achei que as minhas ideias davam uma fugida, então eu fiz muito um percurso dentro da psicanálise que eu senti que foi muito... tem sido, né, nos últimos 12 anos aí, muito individual, né? Então é um desafio para mim poder falar disso nesse espaço, mas ao mesmo tempo eu acho que tem uma potência muito grande dentro da psicanálise para compreender esse fenômeno da forma que eu vou trazer aqui para vocês. Eu acho que se a gente puder encontrar lugares em que isso se encontra, é muito, muito potencializador das experiências, assim. Mas gostaria de, né, agradecer esse espaço, porque eu acho que, né, se abre para uma nova visão, e eu acho que a gente já está muito cheia de lugares que ficam só falando das mesmas coisas, com as mesmas pessoas, né, com as mesmas críticas, né? Eu acho que a gente tem que possibilitar a abertura da psicanálise para outros olhares mesmo, para outras questões, para outros vieses, assim. Então, acho muito legal estar nesse espaço. Bom, eu vou falar então para vocês, né, do grupo de ouvidores de vozes. Então, para isso eu preciso falar um pouco do movimento de ouvidores de vozes, né, contextualizar esse lugar. E eu queria dizer que, né, no título da minha fala eu coloquei tudo que é imaginário existe, e tem, que é também o título da minha dissertação, que é uma frase da Estamira. Não sei se vocês conhecem, né, mas ela é uma personagem
né, uma pessoa muito famosa aí dentro, né, da luta antimanicomial. Ela é uma pessoa com um discurso muito singular e tem um documentário sobre ela e ela fala essa frase, né, que eu achei tão forte, tão simbólica do movimento de ouvidores de vozes mesmo, né, que é a partir desse pressuposto que a gente vai trabalhar, de que as vozes existem, são reais, são importantes e são significativas para quem vive a experiência. Tudo começa na década de 80, quando uma dupla se encontra e tem um encontro muito potente, que é o Marius Holm, que era então psiquiatra, e a Patsy Reid, que era a paciente dele. E a Patsy Reid tinha o seguinte diagnóstico, que é o diagnóstico mais horroroso, que eu acho que a Chiara no SUS deve ter visto já isso, que é a esquizofrenia refratária, que é a pessoa que não responde a nenhum tratamento medicamentoso. Então, pelo menos no SUS funcionava assim, coloca Aldol, não funciona, coloca Risperidona, não funciona, coloca Olanzapina, não funciona, coloca Clozapina, não funciona, aí parabéns, você tem esse diagnóstico, esquizofrênico refratário. Ou seja, você já tem a pior doença e ainda diz que você é refratário a qualquer tipo de tratamento. Aí o Marius Holm diz, nossa, é muito fácil ser refratário a tratamento ruim, né? Se você oferece um tratamento bom, talvez a pessoa não fosse refratária. E aí essa Patsy Reid, então, ela ouvia muitas vozes e ela estava nesse processo, né, de não saber mais o que se fazer, então, com ela, né? E o Marius Holm, muito curioso com a experiência dela, mas também sem muito o que oferecer, porque a medicação ali tinha um limite, o que é muito comum, né? As pessoas que ouvem vozes tomarem medicação e continuarem ouvindo vozes. Então, ela, na sua genialidade, foi ler um livro de um cara chamado Julian Hayes, acho que é. E esse livro, ele dizia que as pessoas que ouviam vozes na Grécia Antiga, elas eram pessoas que tinham dons de conversar com os deuses. E aí ele meio que faz uma análise da sociedade, o quanto que na sociedade a gente passou a se afastar da espiritualidade, do misticismo, e isso foi modificando a nossa mente, o nosso cérebro, até que a gente cortou essa conexão com o divino. E aí a Patsy leu esse livro e falou assim, meu Deus, na verdade eu só nasci na época errada. Eu sou uma pessoa da Grécia Antiga, eu tenho essa mente, quem eu ouço são os deuses do Olimpo. E aí o Marius percebeu que isso deu uma vivacidade para ela e fez ela começar a falar dessa experiência. E isso deu um sentido outro para ela, que não era o sentido da patologização e de ter uma doença incurável. E aí ele começou a trocar com ela disso, e isso foi fomentando a discussão. E aí é umas coisas que acontecem uma vez na vida só, né? Ele teve a brilhante ideia, porque a esposa dele era jornalista, então eu acredito que eles tiveram essa ideia juntos, de ir num talk show de TV, na década de 80, falar sobre isso, e falou assim, pessoal, quem ouve vozes, ligue pra gente e conte a sua experiência. E aí, pra surpresa dele, eles receberam 300 ligações, e dessas 300 ligações, 150 ligações foram de esquizofrênicos, pessoas com transtorno mental, que têm dificuldade com as vozes. E as outras 150 foram de pessoas que lidam bem com as vozes, que têm vozes, que as vozes são guias, que as vozes são positivas e que não tem nenhum diagnóstico psiquiátrico. Aí ele ficou em choque, né? E daí ele teve a primeira conclusão, que foi: pessoas que ouvem vozes e lidam bem com isso existem. E que faz a gente pensar que a gente que é da área da saúde, né, que tá aí nessa interface com os cuidados, a gente recebe nos nossos consultórios, nas clínicas, nos CAPs, nos hospitais, as pessoas que lidam mal com as vozes, porque são elas que vão pedir ajuda. Porque quem lida bem com as vozes não vai pedir ajuda e também não vai contar pra ninguém que ouve vozes pra não ser taxado de louco. Então, a gente tem um olhar muito enviesado pro fenômeno. E a gente sabe que, historicamente, nem sempre ouvir vozes foi considerada doença, né? Inclusive, a gente sabe, né, que eu acho que é uma crítica que acredito que todos que, né, estudam psicanálise já estão mais afinizados, né? De que, desde, né, do advento da psiquiatria hegemônica, né, do DSM, a gente vive uma hiperdiagnosticação e hipermedicalização da vida, né? E os ouvidores de vozes entraram nesse lugar, né? E então se estabeleceu que ouvir vozes seria um sintoma de uma doença, né? Muito comumente a esquizofrenia, e que hoje eu até vi um negócio, é dose mesmo. O Instagram tem umas coisas boas, umas coisas que a gente fica de cara, né? Aí hoje é o Dia Internacional da Esquizofrenia.
Tá. Daí eu fui ver uma postagem. Esquizofrenia é uma doença crônica sem cura, mas que você pode ter uma vida boa. Eu, tipo, imagina você ler isso, sabe? Imagina você ver isso, imagina você receber esse diagnóstico, né? Tem uma ouvidora de voz muito famosa dentro do movimento, que é Eleanor Longner, que ela tem inclusive um vídeo muito incrível, um TED, que se chama As Vozes na Minha Cabeça, que ela fala que ela recebeu um diagnóstico de esquizofrenia e o médico falou pra ela, nossa, era melhor você ter um câncer, porque pelo menos assim a gente conseguia ver, né? Agora a esquizofrenia tem nem como ver. Então, isso é recente, as vozes já foram vistas como dom, como dádiva, como deuses, como bruxaria, como punição, né? Então, é muito recente essa visão de que a voz é patológica e que tem que ser medicada, né? Inclusive, a gente, né, só para citar 2 exemplos, né, de figuras famosas que ouvem vozes, né? A gente tem a Joana d'Arc, que foi uma revolucionária que ouvia vozes. A gente tem o próprio Sócrates, não sei se vocês sabem, mas ele tinha uma voz que ele denominava daimon, que ajudava ele até, inclusive, nas teorizações dele, né? Então, o Marius Holm começou a sacar isso, né, de que talvez a gente tivesse uma perspectiva muito enviesada desse fenômeno. E aí, ele teve mais uma ideia genial, que foi, cara, vamos botar essa galera pra conversar. E aí, ele juntou num lugar as pessoas que ouvem vozes e lidam mal com isso, e as pessoas que ouvem vozes e lidam bem com isso. Então, basicamente, juntou as pessoas, né, com diagnósticos e as pessoas sem diagnóstico e botou eles pra conversar. E a conversa rendeu horrores. E ele falou, meu Deus, as pessoas têm muito mais a ajudar as outras a partir da sua própria experiência do que eu que sou um psiquiatra que não ouço isso. E também teve uma fala que ficou emblemática no movimento, que enquanto o Marius Holm estava nessa psiquiatria tradicional, tipo, a voz é um sintoma de uma doença, temos que silenciar, tomar um remédio, não pode ouvir, essas vozes são ruins e tal. A Patsy falou assim, é coisa da sua cabeça, né? Que tem muita gente que fala isso, né? Acha que isso vai ajudar a pessoa, né? Não, calma, é só coisa da sua cabeça. Isso é uma das piores coisas que você pode dizer pra alguém que tá ouvindo vozes, né? Porque a gente já vive numa sociedade que a gente sabe que existe a loucura. Então, a partir da hora que você fala, isso não é só coisa da sua cabeça, é o atestado de loucura pra pessoa, né? E é o atestado também de que você não acredita que aquela experiência é uma experiência real. E aí a Patsy Reid virou pro Marius Holm e falou assim, por que você não acredita nas minhas vozes que eu ouço e são reais pra mim, e você acredita, por exemplo, num Deus que você nunca viu e nem ouviu? Qual que é a diferença? E aí o Marius, né, começou a entender um pouco mais desse fenômeno e pesquisar, e ele chegou à seguinte conclusão, que o problema não são as vozes em si, e sim a forma com que se lida com as vozes. Então, o fenômeno não é necessariamente ruim ou bom. Ele é algo que existe e que a pessoa vai lidar com isso à sua forma. E que é possível de transformar essa relação e essa relação se transformar numa relação que não seja uma relação de opressão, de violência, né? Que seja uma relação mais harmoniosa, amigável, né? Enfim. E aí, ele fez o primeiro congresso de ouvidores de vozes, né? Lá na Holanda, e juntou vários estudiosos e pessoas afins e pessoas que ouviam vozes, né? Tem alguns boatos aí que ele foi banido da sociedade de psiquiatria, que ele então foi taxado como louco, né? Então o Marius Holm deve ser ouvidor de voz também. E hoje ele tem 90 e poucos anos, ele veio pro congresso, o último congresso mundial de ouvidores de vozes foi em Porto Alegre, foi a primeira vez na América Latina, e ele foi nesse congresso com 90 e poucos anos, super apaixonado pela causa, assim, e ele é daqueles que dá discursos, assim, e fala, a esquizofrenia não existe, a esquizofrenia é uma invenção da medicina psiquiátrica, e isso não existe. Então, é muito... Então, assim, por isso que eu quis também, né, colocar no meu mini currículo ali, que eu sou uma militante do movimento de ouvidores de vozes, porque esse movimento, ele se deu, então, como uma possibilidade de ferramenta, uma possibilidade de olhar, uma possibilidade de cuidado, mas também uma luta, uma militância, uma causa, né, e algo que se propõe a modificar também a visão da sociedade sobre esse fenômeno. Então, o movimento, ele tem essas duas faces, né, ele tem uma face que a gente poderia dizer que é uma face mais de cuidado e uma face mais política até, né. O Paul Baker, que é outro grande nome
do movimento de ouvidores de vozes, ele fala que ele espera que um dia a gente chegue, né, no lugar que chegou, por exemplo, a gente entender que tem pessoas que são canhotas e outras não, né? Pessoas que usam a mão esquerda e outras a mão direita, e que não é um problema necessariamente você usar uma ou outra, e sim que é uma outra forma de experienciar a vida humana, né? E aí esse movimento foi crescendo, hoje a gente já tem esse movimento em 36 países, mais ou menos. Existe uma ONG, assim, né, que divulga muito o movimento, que é o Intervoice. E a principal forma, né, de atuação, então, desse movimento é a partir dos grupos de ouvidores de vozes. Recapitulando um pouco, né, algumas questões dentro da própria saúde mental, os grupos de ouvidores de vozes, eles se enquadram numa categoria que são grupos de mútua ajuda. Eles são grupos que, de certa forma, eles são um pouco recentes ainda, né? Mas são grupos que eles se relacionam com um conceito que não é muito conhecido ainda no Brasil, mas que se chama conceito de recovery, que a gente acredita que, e hoje inclusive a Organização Mundial de Saúde, ela preconiza que essa é a forma mais atual, mais humanizadora e mais importante de se ver os processos de sofrimento psíquico, que é não necessariamente a exclusão do sofrimento, a exclusão da doença, a exclusão da diferença, mas que a pessoa, apesar do que ela tem, ela possa ser um ser em sociedade. Então, o tratamento, o cuidado, ele não vai objetivar necessariamente a modificação da pessoa, mas vai colocar, né, aquela pessoa em movimento, né, e que aquela pessoa possa construir a forma dela viver em sociedade, apesar das situações que ela tem. Esse movimento ele também veio a partir de pessoas em sofrimento psíquico que começaram a entender que a psiquiatria hegemônica era mais produtora de sofrimento do que de cuidado. E elas começaram, né, muitas pessoas se denominam inclusive sobreviventes da psiquiatria, e elas começaram a entender o quanto que o protagonismo era importante no seu próprio cuidado. Isso tem uma relação muito grande com processos da luta antimanicomial aqui do Brasil, né, e tem muita relação com o que a gente preconiza, por exemplo, nos CAPs, né. Eu acho que tem uma certa afinidade com o conceito de reabilitação psicossocial, mas é um pouco amplificado porque coloca, né, a pessoa no lugar não de necessariamente se reabilitar porque ela estava doente, e sim dela conseguir estabelecer um lugar no mundo da forma que se é. Esse conceito de recovery, ele traz muita esperança para as pessoas, né? Porque ele não mostra que existe um fim e que esse fim é uma cura, e que se a sua doença não tem cura, então não tem esse fim de você ficar bem. Ele mostra que o estar bem seria um processo de construção e que a todo momento isso vai se transformando. Então os grupos de ouvidores de vozes, eles se inserem em todas essas lógicas, né? A lógica do recovery, a lógica da luta antimanicomial, a lógica da reforma psiquiátrica, né? E ele se expande no lugar, né, de entender então esse fenômeno de ouvir vozes como algo humano, algo que deve ser falado, algo que é importante, algo que não deve ser excluído, e algo que, né, na sociedade a gente tem que transformar a própria visão das pessoas sobre isso. Porque é muito comum o ouvir voz estar totalmente relacionado com o estigma da loucura, né? Então, assim, um negócio que me deixa muito de cara. Você vai ver um filme de suspense, aí tem um assassino. Aí o assassino é a pessoa que delira, que ouve vozes, que tem visões, né? Isso tá muito intrínseco na sociedade, isso é reproduzido a todo momento, né? Quando um crime acontece, tipo o cara lá, né, aquela desgraça lá do cara da machadinha, ele é psicótico, né? Então isso é toda hora fomentado, esse lugar da periculosidade, do estranho, do excluído, né? Então o movimento de ouvidores de vozes, ele tem essa cara, né, de mostrar para a sociedade que as pessoas que ouvem vozes são pessoas que estão aí, que essa experiência sempre existiu e que é uma experiência que faz sentido e que pode ser integrada na vida da pessoa. Então, o movimento ele vai ter alguns valores, né? Como então isso de que ouvir vozes é uma experiência natural, de que a relação com as vozes pode ser modificada,
E aqui eu acho que a gente pode, né, fazer um ganchinho aí com a psicanálise. Eles acreditam que o que importa é uma narrativa pessoal de sentido para aquela experiência. Aí, quando eu digo ouvidores de vozes, foi convencionado pelo movimento falar ouvir vozes, mas abarca todas as experiências de percepções extrasensoriais. Então, abarca visões, sensações corporais, a gente fala muito sobre crenças não compartilhadas, né? Crenças individuais, tipo, que a gente convencionou, né, na psiquiatria chamar de delírio, mas eu já nem gosto mais de usar essa palavra. Inclusive, na minha vivência, né, eu tô no movimento de ouvidor de voz desde 2017. Esses termos, eles são muito carregados de estigma. Então, você fala alucinação, delírio, psicose, crise psicótica, né, esquizofrenia, são todas palavras que o movimento não usa, porque o movimento compreende que elas são carregadas de um sentido social que já remete a uma exclusão, uma loucura, uma segregação, né? E aí a gente opta por essa linha da significação pessoal. Então, assim como a Patsy Hate fez, dela entender que ela então era uma pessoa que nasceu na época errada, a gente estimula que as pessoas do movimento encontrem o sentido para essa experiência. E como que a gente vai fazer isso? Conversando com a pessoa. E aí é que eu digo, né, que a psicanálise tem muito a se relacionar com isso, né? Que a gente vai conversar com a pessoa sobre o que são as vozes para ela, o que ela acha que está acontecendo com ela, qual que é a história de vida dela, o que aconteceu com ela, essa voz é feminina ou masculina, essa voz é de criança ou é de adulto, essa voz vem de dentro ou vem de fora, essa voz fala em qual momento, o que você estava sentindo quando a voz apareceu, o que você sentiu depois. Enfim, várias perguntas que você faz, que você abre, você não fecha, né? Você não fala, está ouvindo vozes? Pois é, isso é esquizofrenia, toma um remédio. Acredito que dentro, né, da psicanálise a gente já tem um pouco mais essa compreensão, mas, gente, semana passada, não vou nem entrar nisso porque eu vou perder muito tempo falando disso, mas semana passada deu uma treta gigante no movimento de ouvidores de voz na internet. Eu me revoltei, me rebelei nas redes, porque uma psicóloga que tem 270 mil seguidores, que é o quê? Psicologia baseada em evidências, falou que o movimento de ouvidores de voz, para 270 mil seguidores, que o movimento de ouvidores de voz é lacração, e que a pessoa que ouve vozes, se ela não fizer o tratamento correto com medicação, ela com 50 anos vai se tornar um vegetal, porque ouvir vozes causa prejuízo cognitivo nas pessoas. Isso acabou se tornando uma piada dentro do movimento de ouvidores. Teve uma ouvidora que falou assim, bom, eu só tenho mais 5 anos de vida então, porque eu ouço vozes desde os 5 anos, tô com 45, espero me tornar um brócolis então, porque, né, minha vida tá chegando ao fim. Então é isso, talvez aqui tem pessoas mais afinizadas já com esse lugar de sim, vamos escutar, vamos conversar, mas isso não é a realidade da psicologia. A psicologia é extremamente patologizante, diagnosticadora, tá a serviço da branquitude, tá a serviço de, muitas vezes, de manter uma lógica heteronormativa, cisnormativa, tá a serviço do patriarcado, então tudo isso tem que conversar, né? Então o movimento de ouvidores de voz, ele entra nesse lugar de questionar essa estrutura mesmo, né? Tava até falando pra Kiara, outra coisa que aconteceu nas redes comigo foi, nossa, uma psiquiatra adorou ali, nossa, movimento de ouvidores de voz, que legal, vamos fazer uma palestra? Vamos, claro, um dos facilitadores do grupo vai falar com você. Pode ser um psicólogo ou um psiquiatra? Não, não pode, não pode. Quem é facilitador do grupo é um ouvidor de vozes. Ah, entendi. Bom, daí talvez não tenha mais interesse na palestra, né? Enfim, gente, então assim, é uma coisa que tá no nosso dia a dia e acontece. E aí, então, né, como que se dá na prática, bem na prática mesmo, e bem simples o grupo de ouvidores de voz. Inclusive, outro facilitador está aqui também, ele pode falar depois, se ele sentir à vontade. Nós somos em 3 facilitadores no grupo, então eu e mais 2 pessoas, e essas 2 pessoas são ouvidores de vozes, que construíram esse lugar de se tornar facilitador. E o grupo, ele é uma troca, ele é um momento em que as pessoas falam das suas experiências e trocam informações sobre isso, e um ajuda o outro, um dá dica pro outro, e eles, né, nós, porque eu também falo das minhas vozes internas, construímos um saber juntos, e isso ajuda, né, acaba tendo uma repercussão, né, acho que a primeira e mais
forte que tem é a de pertencimento, né? Então, algo que você ouvia como uma, né, sozinho, como uma experiência muito solitária mesmo, né? Você passa a circular isso, né? E aí, a partir dessa circulação, você começa a estabelecer rede, você começa a fazer amizade, você começa a se identificar. E no grupo tem pessoas que lidam super bem com as vozes. E isso traz esperança, e é muito importante a esperança. Né? A esperança de que essa relação pode mudar, de que pode ser diferente, de que você pode ter uma outra, né, uma outra vivência. E muitas vezes a gente passa o grupo inteiro sem falar das vozes, porque as pessoas que ouvem vozes têm vida, né? E falam sobre outras coisas. No grupo a gente fala muito sobre o poder médico, sobre questionar esse lugar, né? Então é um grupo de trocas mesmo, e é um grupo que tem uma potência muito grande de transformação de lugar do ser na sociedade, né? E isso, inclusive, se relaciona com um conceito do Venturini, que ele fala muito sobre a reforma psiquiátrica e sobre a desinstitucionalização, e ele coloca que a desinstitucionalização não é só tirar do hospital. O terceiro passo da desinstitucionalização seria a promoção de valor social. Então, o movimento de ouvidores de vozes, ele promove um lugar, que é um lugar de pertencimento, um lugar de singularidade e um lugar de respeito a pessoas que têm experiências diversificadas. Dentro do grupo, né, a gente tem diversas interpretações para esse fenômeno de ouvir vozes, e essas interpretações, elas são partilhadas, né? Então, a gente tem no grupo várias pessoas que acreditam que as vozes são, por exemplo, espirituais. Isso é muito comum no Brasil, porque a gente é um país que a espiritualidade é muito presente. Tem várias pessoas que acreditam no conceito de doença, e a gente também respeita, porque a gente não vai aplicar a nossa lógica. Então agora essa é a lógica, e você é obrigado a aceitar essa lógica, também não faz sentido, né? Então tem pessoas que acreditam que a doença e se relacionam com isso, e tudo bem. E tem pessoas que percebem que as vozes são partes delas próprias, e tem pessoas que têm explicações extremamente singulares e que não se relacionam necessariamente com nenhuma outra explicação, mas algo que faz sentido para ela, né? E essas explicações, elas muitas vezes já existem na mente das pessoas. Só que se você não se abrir para isso, você não vai saber. Porque a pessoa não vai te contar, porque vou contar essa doideira aqui pra essa psicóloga achar que eu sou mais doido do que eu já achava que eu era, né? E por fim, né, é importante dizer que a gente, se a pessoa se interessa, né, por buscar um psicólogo, buscar um psiquiatra, se ela precisa, né, de uma ajuda maior, se ela quer estar num tratamento, né, mais tradicional, a gente respeita também, a gente não é contra, quer dizer, eu sou um pouco, mas a gente não é contra psiquiatra, só tem um ou dois que se salvam, né, mas é possível tudo isso se integrar. E por último, né, o grupo, então, Nossas Vozes, ele é um grupo online, ele acontece toda semana, ele também é um grupo no WhatsApp, isso é muito interessante, porque ele é um grupo que as pessoas, quando estão ouvindo vozes ou passando por uma crise, elas desabafam lá e recebem ajuda imediata. Tô passando por isso, alguém já responde e tal. E o grupo acontece pelo Google Meet toda semana. Ele é bem livre, né? Então, realmente é um grupo que só vai quem quer, quando quer, do jeito que consegue, né? E a gente tem gente do Brasil inteiro. A gente tem gente de todas as idades, mas uma coisa que eu percebo que eu acho bem interessante é que a maioria são pessoas jovens e que não necessariamente passaram por internações psiquiátricas, né? Então, eu percebo que tem uma mudança aí nisso. E a maioria das pessoas se impressiona muito quando chega no grupo, porque fala, eu nunca imaginei que mais gente passava por isso, eu nunca imaginei que outras pessoas também tinham a mesma experiência que eu, né? Então, é um ambiente muito acolhedor, assim.